Então vamos começar aqui uma aula hoje sobre trombofilias, tá? A gente vai falar de trombofilias e de SAF, certo? É, é uma aula até mais de clínica médica, né, do que de emergência, mas como chega muito paciente com um evento trombótico na emergência, a gente geralmente quer investigar, aí não sabe se investiga, se não investiga, como é que investiga, quando investiga, se pode usar anticoagulante, se não pode, o que é que pede, né? Então a gente no mês de mato a gente vai fazer essa aqui, tá? A gente teve casos de paciente com evento trombótico. É o outro controle. A gente teve caso de evento trombótico esse mês passado agora, um paciente jovem que descobriu que tinha deficiência de proteína S. Teve um outro caso de flegmasia cerúlea, Dollens, né? A gente tem alguns casos de evento trombótico assim, que a gente fica na dúvida se investiga trombofilia. Aí por isso que a gente vai fazer, tá? As próximas a gente vai fazer reversão de anticoagulação. A gente pode fazer também reação transfusional e transfusão, talvez. A gente vê esse mês o que a gente vai fazer, tá? Então, sobre as trombofilias, eu usei... Pode ser. É amplo isso, mas dá pra gente tentar ver uma revisão boa, tá? Então, sobre trombofilia, eu usei alguns artigos para fazer a aula. Tem alguns de SAF que estão mais para frente. De trombofilia, principalmente essa revisão do New England, tá, de 2017. Então, ela começa desanimando a gente no seguinte sentido, né? Eu coloquei algumas frases aqui que ela coloca, que é o seguinte: eles colocam assim, a primeira frase do artigo é essa: pedir teste de trombofilia é fácil. É difícil determinar quando usar esses testes e como ou não. Tá? A maioria dos pacientes com fenômeno trombótico não deveria ser testado para trombofilia. Não tem dado suficiente sobre o benefício de testar os pacientes ou não. Testar trombofilia inata é muito controverso. E tem alguns que argumentam que nunca deveriam ser testados trombofilia. Tem gente que argumenta que nunca deveria ser. Então, tudo nos primeiros parágrafos, assim, ele já começa dando essa desanimada. Que não é pra gente não se empolgar muito para investigar trombofilia, tá? Não tem testes, não tem guidelines validando os testes para trombofilia, né? Ainda publicados. O Colégio Americano de Médicos de Cardiologia, né? Uma sociedade de torácica ou de cardiologia que ele está citando aí, não dá evidência sobre trombofilia, não traz nada em guideline prático para você fazer teste de trombofilia, né, no guideline de 2016. A Sociedade de Hematologia Americana afirma que não é para ficar testando trombofilia para pacientes que têm fator de risco. E por último ele coloca aí que não é possível dar nada que valide recomendação para pacientes ou famílias, selecionar pacientes ou famílias para testar. Então, assim, ele já começa falando assim, ó, não tem muita coisa, não se empolgue muito para testar a trombofilia, não é para ficar testando para todo mundo, e não tem muito como usar os exames, às vezes é difícil até utilizar o resultado do exame na prática, então ele já começa falando assim no primeiro momento, tá? Isso aqui é só para mostrar. Mas aí a pergunta é a seguinte: nós investigamos trombofilia demais, porque esse é um artigo americano, certo? O próprio artigo americano ele traz que as pessoas testam trombofilia demais, ficam testando trombofilia em todo mundo, e não é para ficar testando trombofilia em todo mundo, porque a gente não sabe bem como usar o resultado. E aí nós brasileiros testamos demais? A resposta é nós não, na verdade. Nós não testamos, nós testamos pouco. A gente é que não investiga trombofilia direito. Tá? Então esse artigo, esses primeiros parágrafos, eles servem na verdade para os americanos e para os europeus. O americano principalmente faz exame para todo mundo, né? O americano pega os exames e sai fazendo para todo mundo, e não era para fazer isso, porque isso piora o manejo do paciente, não é para você ficar fazendo exame demais, porque você faz tratamento em excesso, tá? E não sabe interpretar o resultado. Então nós brasileiros não, a gente não testa na verdade, a gente deveria testar mais trombofilia, a gente testa pouco, testa mal. Então na verdade a gente não investiga direito as doenças nossas, tá? Os americanos investigam demais, investigam errado, e nós investigamos errado também porque a gente investiga de menos, tá? Os americanos investigam demais. Então, na verdade, esses primeiros parágrafos eles não servem para o nosso contexto. Para o nosso contexto, não. Para o nosso contexto, a gente deveria usar essas indicações e testar os pacientes. Então, vejam por vocês mesmos aqui, ó, a tabela que ele coloca. Então, ele começa discutindo isso no artigo e ele fala, pessoal, é para testar esses pacientes aqui. Então, trombose num paciente menor do que 50 anos, especialmente associado a fatores de risco fraco. Então, cirurgia pequena, o paciente que só usava anticoncepcional, ou o paciente com imobilidade só, ou tromboembolismo não provocado, sem nenhum fator de risco. Vocês acham que a gente testa esses pacientes aí? Todos que entram com trombose menor de 50 anos, a gente não testa ninguém.
direito, tá? Então, se a gente não olhar, clínico não olhar, o paciente entra com trombose, trata e pronto, tá? Então, na verdade, a gente investiga menos do que deveria ser investigado. Eles investigam mais, certo? Então, essas primeiras mensagens não são para a gente. Outros pacientes aí, história familiar forte de tromboembolismo venoso, tá? Ou seja, membros da família de primeiro grau, afetados em idade precoce. A gente investiga esses pacientes, a gente pergunta se a irmã do paciente ou a mãe teve trombose antes dos 50 anos, a gente não investiga isso, tá, direito. Não estou falando a gente brasileiro, tá no nosso meio aqui. Fenômenos trombóticos recorrentes, especialmente em idade precoce, tá? Isso aí ele coloca um asterisco que deveria especialmente ser investigado, sabe? E trombose em sítios não usuais, como veias esplênicas e veias cerebrais. Certo? Isso aí eu acho que sim, eu nunca vi não investigarem veia esplênica ou cerebral. Mas olha esse primeiro critério aí, testar pacientes que têm menor do que 50 anos, especialmente os pacientes que estão com fator de risco fraco. Quantos jovens a gente pega, mulher jovem que internou com trombose porque usava anticoncepcional e não é investigado. A gente entende às vezes que aquilo ali é um fator de risco, mas segundo a revisão a gente deveria investigar trombofilia nesses pacientes. Então, lendo isso aí, eu cheguei à seguinte conclusão: a gente tem que testar mais. A gente está testando pouco. Tá? Os americanos, sim, eles testam demais, e aí eles ficam dando essas recomendações de testamento. Tá? Mas a gente não. Só os que chamam muita atenção e tal. Então, na verdade, a gente deveria testar todos esses aqui. Tá? Ele coloca também no corpo do texto, no texto o seguinte, fala de que a gente também deveria testar tromboses graves. Tá? Ele não coloca isso na tabela, mas trombose muito grave a gente deveria testar. Então, aquele paciente ali que fez aquela flegmasia cerulea dolinis, tá? Seu Sabino, Silvino. Ou então o paciente que faz uma trombose que vira um TEP. Ele coloca isso no texto, que a gente deveria pensar em investigar. Mas assim, recados principais. Tem que procurar história familiar. Então, o paciente que tem história familiar forte tem que ser visto com mais calma. E o paciente que faz trombose jovem e o paciente com fator de risco muito fraco, tá? Então, só anticoncepcional ou só imobilidade, tá? Isso a gente tem que testar, certo? Bom, aí ele traz um fluxograma, por exemplo. Eu coloquei ali embaixo as siglas, tá? Então, o paciente que teve o primeiro evento trombótico, ele teve o evento trombótico provocado por triggers fortes, né? Fator de risco forte, tá? Nesse caso, ele não precisa de teste. Então, o paciente fez uma cirurgia ortopédica e fez uma trombose, não precisa testar a trombofilia. Ou o paciente viajou 12 horas, e uma viagem muito longa, se bem que aí entra no critério só de imobilidade, mas o paciente fez uma cirurgia, principalmente cirurgia ortopédica, ou cirurgia grande, o paciente ficou muito inflamado, o paciente crítico e fez uma trombose, está explicado pela doença atual, não precisa ficar testando, tá? Mas não, o paciente fez uma trombose provocada por fatores de risco fraco, paciente jovem ou que tem história familiar forte, tá? Então esse aí a gente teria que testar sim. E aí ele coloca para a gente considerar testar fator 5 de Leiden, que a gente testa pouco, tá? Então, FVL é fator 5 de Leiden. Gene da mutação de protrombina, que a gente também testa pouco. Proteína S, proteína C, antitrombina. E considerar antifosfolípide também, tá? No caso, ele coloca aí de TEP ou de evento extenso evento trombótico, tá? Evento trombótico extenso ou TEP, considerar também antifosfolípide. Então, fator 5 de Leiden, proteína S, proteína C, antifosfolípide, antitrombina e mutação do gene de protrombina, certo? Isso se for provocado por fator de risco fraco, se tiver história familiar, o paciente jovem. Agora, evento que não foi provocado, não tem ninguém provocou o evento, o paciente não tinha nada. Por exemplo, aquela paciente que a gente teve que fez um AVC isquêmico, paciente jovem, 32 anos, um AVC isquêmico, ela só usava anticoncepcional, a gente consideraria evento não provocado, tá? Foi não provocado, ela não fez uma cirurgia, ela não viajou, não ficou em mobilidade, nada disso. Aí a gente faria também os testes, considerar principalmente para antifosfolípido, especialmente se for em caso de arterial, tá? Ou eventos recorrentes. A gente vai discutir antifosfolípide no final, só especificamente antifosfolípide. E pacientes jovens que têm forte história familiar, considerar também, né, fator 5 de Leiden, mutação do gene de protrombina, proteína C, proteína S e antitrombina, certo? O evento não provocado, ele coloca principalmente o antifosfolípido. O evento que tem paciente com história familiar é que a gente tem que investigar os erros inatos, tá? Que são esses eventos a seguir aí, proteína C, proteína S, fator 5 de Leiden e gene de mutação de protrombina.
Agora ele coloca uma trombose num sítio não usual. Um sítio não é uma trombose venosa profunda nem um TEP, tá? Uma trombose num sítio não usual. Por exemplo, veia cerebral ou veia esplênica. E aí ele coloca as especificidades aí. Para veia cerebral, ele indica que a gente teste fator 5 de Leiden, mutação do gene de protrombina, proteína S, proteína C, antitrombina e antifosfolípido. O que muda é, na veia esplênica, ele pede para a gente testar também síndrome mielodisplásicas e HPN, tá? PNH e HPN, que é hemoglobinúria paroxística noturna, certo? Hemoglobinúria paroxística noturna é uma doença rara que a gente é uma doença que abre com um evento trombótico também, só que geralmente o paciente tem mais coisa, tá? Ele tem citopenias também, só que ele indica que se o paciente abrir só com trombose esplênica, que você teste já hemoglobinúria paroxística noturna, certo? Então entra na investigação, principalmente de trombose de veia esplênica, segundo essa revisão. E trombofilias inatas, todas as que a gente falou, tá? Então, veia esplênica ele coloca, ele resume lá, testar para trombofilias inatas, antifosfolípide, e além disso, para síndrome mielodisplásica, ou, desculpa, doenças mieloproliferativas, né? E hemoglobinúria paroxística noturna, HPN. Claro que a gente não vai discutir separadamente cada doença dessa, tá? A gente está falando do screening que a gente tem que fazer com o paciente que teve um evento trombótico, certo? E aí ele coloca recomendações sumárias para você fazer os eventos trombóticos. Então, a primeira recomendação, não teste no momento da trombose. Isso a gente faz errado. Isso a gente testa aqui na emergência. Então, não teste no evento trombótico. O que você vai fazer com o paciente na hora da trombose? Anticoagular ele, de urgência e só. Tá? E você vai mandar esse paciente investigar depois. Então, ele coloca a explicação. Eu coloco isso mais para frente, tá? O que acontece? Quando o paciente está fazendo um evento trombótico, ele geralmente vai dar falso positivo ou falso negativo da maioria desses testes na hora do evento. Porque o próprio evento consome fator de coagulação, ativa a cascata inflamatória, ativa um monte de coisa que pode falsear, dar falso positivo ou falso negativo, tá? Então ele indica que a gente não teste no evento trombótico os pacientes. O que a gente vai fazer? Então, os pacientes que tiveram eventos que indicam a investigação, depois de um tempo você vai cessar a anticoagulação para testar. Certo? Você vai testar depois, não vai testar na hora do evento. Então espera um tempo, espera uns meses, depois de alguns meses, você vai no ambulatório, suspender a anticoagulação um tempo, eu vou falar já o tempo de cada anticoagulante, e aí você vai testar depois. Se testar na hora do evento trombótico, é o que a gente faz errado, vai dar errado o exame. Então a gente não deveria testar trombofilia na sala de emergência. Sem anticoagulante. Você vai ter que depois suspender. A gente chega, a gente já pega, se a gente suspeita, tipo aquela menina jovem que tinha arma do Amir, né? Sim. A gente testou. É isso, mas o que o texto discute é o seguinte, que na hora do evento trombótico, na vigência do evento trombótico, vai falsear os exames. Porque vai dar falso positivo, falso negativo, vários deles. Então a gente não deveria testar. Os únicos dois que não dá, eu vou falar mais para frente, tem dois que não dá, mesmo assim não tem porquê você testar esses dois só isoladamente. É melhor você testar todos no ambulatório, depois de um tempo de anticoagulação. Tá? Então, um tempo de anticoagulação, dissolver o trombo, está melhor da parte do trombo, e você vai suspender o anticoagulante, no ambulatório o paciente vai ser testado. Não era na emergência. Tá? Aí a segunda recomendação que ele dá, não teste quando o paciente está recebendo anticoagulante. Você não pode testar os erros de trombofilia com o paciente anticoagulado, porque também vai falsear. E aí ele coloca o seguinte, ó, veja só. Eu coloquei mais para frente. Os anticoagulantes eles têm um tempo para ser suspendidos, tá? Então aqui, ó, ele coloca a vitamina K, né? Aqui é o Marevan, VKA é o Marevan, antagonista da vitamina K. Tem que ser 2 semanas. 2WQ é 2 semanas. Tem que suspender o Marevan por 2 semanas para ir anticoagular. Os novos anticoagulantes, eles têm que ser suspensos de 2 a 3 dias, tá? No texto ele coloca até 3 dias, certo? E as heparinas têm que ser pelo menos 24 horas. Então, Marevan, pelo menos 2 semanas, suspenso. Os novos anticoagulantes, pelo menos 2 dias. E as heparinas, pelo menos 24 horas. As heparinas, todas as heparinas. A heparina não, Clexane e heparina. Ele coloca aqui, ó, heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular. São essas duas siglas aí, tá? Não vou arriscar o inglês não. Unfractionated heparin é o primeiro aí.
E o outro é Low Molecular Weight Heparina, que é a enoxaparina e heparina não fracionada, tá? Certo? A heparina é a baixo peso molecular. É de baixo peso molecular. 24 horas. As duas. Nossa, eu achava que era o contrário, que a inox era fracionada. A fracionada é a mesma coisa. A fracionada, É. né? Que vem líquido. Sim. A heparina de baixo peso molecular é a fracionada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A heparina não fracionada é a heparina é de alto peso molecular. Né? Só que chama heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada. Beleza. A terceira dica que ele dá aí é o seguinte: não teste pacientes que tiveram evento provocado com fortes fatores de risco, tá? Então você não precisa testar trauma grave, cirurgia grave, imobilidade, ele coloca aí uma viagem longa, imobilidade, e doenças major illness, que ele coloca, são doenças graves. Então o paciente está com câncer, o paciente está com doença crítica, está com sepse grave, ficou entubado ou inflamado, tá? Então doenças grandes, ele não colocou câncer aí, mas doenças grandes, câncer, imobilidade, cirurgia grande e trauma grave, você não precisa testar a trombofilia, tá? Não teste trombofilia. É o que ele recomenda, tá? E aí o resto ele está repetindo já. Que era para considerar testar pacientes que foram pouco fator de risco muito fraco, pacientes jovens, pacientes sem trombose não provocada, tá? E pacientes que têm forte história familiar. Certo? Fraco. Pelo menos no texto, como eu li e interpretei no texto, depois você pode ler também, ele colocou como fraco. Tá? Então, paciente jovem usando anticoncepcional, certo? Correto seria até a gente testar. Até porque o anticoncepcional, ele provoca, às vezes, deficiência de proteína S passageira, transitória. Tá? Então, tem muito... O maior fator de risco que eu sei para deficiência de proteína S, acho que além da genética, é mudança de anticoncepcional. Você mudou o anticoncepcional, fez um evento trombótico, quando dosa está lá consumida a proteína S. Aí fica anticoagulado. Depois de um tempo, se aquele anticoncepcional voltou ou tirou, volta ao normal a proteína S, por exemplo. Tá? Pode ser que seja transitório. Beleza. Então, os exames de trombofilia... Outros recados que ele coloca no texto, né? Os exames de trombofilia não deveriam guiar tempo de anticoagulação sozinhos, tá? Então, eles indicam no texto lá também que muitos pacientes que a gente testa a trombofilia e dá positivo, o médico acha erradamente que tem que anticoagular o paciente pro resto da vida. Isso não é verdade, tá? Na verdade, a maioria dessas trombofilias tem pouca evidência de quanto tempo tem de anticoagulação. Então, ninguém sabe direito, tá? Então, não está errado anticoagular, mas está certo a depender, tá? Isso não é tão simples. Mas não é para anticoagular só com o tempo de trombofilia. Ou só com o teste, tá? Então, tem muito overtreatment que fala, né? Que é tratamento excessivo, que é você tratar demais o paciente só porque achou o teste positivo. Não é por aí. Certo? Alan, é 6 horas ou é 7, né? A gente tem sessão só de 5 a 6 aqui. Daqui a pouco acaba. Então tem que ter cuidado com os falsos positivos e falsos negativos, tá? Vocês vão ver, a maioria desses testes de trombofilia é melhor eles serem repetidos depois. Principalmente os de SAF. SAF a gente vai falar especificamente, tá? Mas tem muito falso positivo e tem muito falso negativo também. Sim, o teste e a clínica, exatamente. Por exemplo, o paciente fez um evento trombótico e ele teve o teste positivo. Aí é outra coisa, você está investigando a causa da trombose. Não é para você sair investigando trombofilia em todo mundo e anticoagular só pelo teste da trombofilia. Aí depende, tem causas genéticas, aí você vai mandar o paciente para o especialista, a depender da doença, o cara vai anticoagular, pela história familiar e pelo teste. Mas os nossos pacientes normais, não, a gente não vai ficar investigando em todo mundo. Então o teste sozinho, ele não deve guiar tempo de anticoagulação. Outra coisa também nem todo paciente com teste de trombofilia positivo vai ser anticoagulado o resto da vida, tá? Eu falei um exemplo aqui para vocês. A mudança de anticoncepcional faz consumir proteína S, por exemplo. E aí a paciente faz uma deficiência de proteína S transitória. Não quer dizer que a paciente vai ter que usar anticoagulante o resto da vida. Certo? Outra coisa também, o que eu falei, né? O PCR para o fator 5 de Leiden e a mutação do gene G20210A, esses aqui, qualquer hora, pode ser no evento trombótico, pode ser anticoagulado, isso aqui nunca vai dar... Não vai alterar, tá? Esses testes são os dois que você poderia testar com o paciente anticoagulado e na vigência do evento trombótico. Só que não tem sentido você colher esses dois exames só e depois esperar para colher os outros, entendeu? Talvez. Então é melhor colher tudo junto no ambulatório, não precisa você estar testando. Mas esses dois aí, eles não vão dar falso positivo e falso negativo por causa da vigência do evento trombótico e por causa da anticoagulação, certo?
E tem vários dados que são inexistentes, né? Várias coisas que a gente não tem evidência. Por exemplo, a trombofilia mais o evento trombótico, eu deveria tratar diferente só do evento trombótico? Esse dado não existe ainda. Tá? Para algumas, talvez em particular, mas para a maioria não. Então, a gente não tem certeza ainda se eu deveria tratar diferente o paciente que teve evento trombótico e a paciente que deu o evento trombótico mais um teste de trombofilia. Quer dizer que ela eu vou ter que anticoagular o resto da vida? A depender da trombofilia, ninguém sabe isso direito ainda. Tem pouca evidência para isso aí. Tá? A depender do evento trombótico, sim, a gente vai anticoagular ad eterno, ninguém vai suspender. Isso, na verdade, vai ficar mais para o especialista, tá? Para o hematologista, especialista em trombofilia. E a outra coisa, os pacientes, eu deveria fazer profilaxia em familiares com testes positivos de trombofilia? Então, a depender do tipo de trombofilia, eu vou ter que investigar a família do paciente, tá? Então, se o paciente der algum teste positivo de trombofilia, talvez eu tenha que pegar os parentes de primeiro grau e investigar também. Só que aí eu vou fazer profilaxia, vou anticoagular essas pessoas, isso ninguém sabe também, tá? Então, isso aqui são dúvidas de pouca evidência, que na verdade isso aqui vai ficar com o hematologista também, tá? Especialista em trombofilia. Certo? Então, só para repetir aqui, rapidamente. Primeira frase do artigo é essa aí, ó. Pedir teste de trombofilia é fácil. Determinar como usar esses testes é que é difícil. Pedir é fácil. Você pega uma lista na internet, pede todos. Sim, mas e aí? Deu positivo. Vai fazer o quê? Entendeu? Um teste positivo. Nessa hora, anticoagulado. Na hora do evento trombótico. Falso positivo, falso negativo. Não é tão simples. Esses são os fatores de risco, tá? Então, que a gente deveria investigar. Segundo o artigo, a gente deveria investigar nessas ocasiões aí. Trombose menor do que 50 anos, especialmente se for associado a um fator de risco fraco, a uma cirurgia, por exemplo, cirurgia menor, anticoncepcional, imobilidade. Ou um evento trombótico não provocado. Tá? Se o paciente for idoso, também fica explicado às vezes pela idade. Tá? Quanto maior a idade, maior o risco de evento trombótico. Tá? Se o paciente tiver forte história familiar, parente de primeiro grau, investigar também. Se o paciente tiver eventos recorrentes, tá? Especialmente jovem, investigar também. E se o paciente tem tromboses em sítios não usuais, tá? Então ele coloca aí veia esplênica, veia cerebral, aí eu adicionaria aí veia renal, tá? O paciente não vai fazer uma trombose de veia renal. Eu adicionaria aí talvez trombose mesentérica do paciente que não tem cirrose, não tem hipertensão portal, tá? Deixa eu pensar em outras tromboses. Se o paciente faz uma trombose muito grande também, ele escreve isso no texto, tá? Uma trombose muito extensa também a gente deveria investigar. Trombose de membro superior, tá? Trombose de membro superior também eu costumo investigar, porque é uma trombose em sítio não usual. Trombose de jugular, se o paciente se for provocada por catéter, você não precisa investigar. Mas se for não provocada também, tem que tomar cuidado e investigar, tá? Né? Fazer uma trombose de vaso superior do nada. Entendeu? Acho que são essas as principais, né? Não usuais. A gente não pega outras diferenças dessas. Você falou no começo que os testes não têm evidência para confirmar que não foi. Não, as evidências são poucas. Tá? As evidências são poucas do que fazer com esses testes. Da acurácia deles, são realmente poucas evidências. Trombofilia foram pouco estudadas ainda. Tá? Mas tem algumas evidências, sim. Então não são tantas, né? Não tem tanta evidência, principalmente aquelas dúvidas que a gente colocou ali. Tá? Depois vocês dão uma lida no artigo, entenda também da forma como vocês leem. Tá? Isso é a minha interpretação, tá? Vocês têm que ler também. A outro recado disso aqui desse fluxograma. Você não precisa testar paciente que tem fator de risco forte. Você deveria investigar também hemoglobinúria paroxística noturna nos pacientes que têm trombose de sítio não usual, tá? HPN é uma doença pouco pensada, principalmente se o paciente tiver citopenias e outros sintomas. E investigar anticorpo antifosfolípide, principalmente nas tromboses arteriais, tá? Aqui tudo é trombose venosa, mas se for de sítio arterial também associado, pensar bem em antifosfolípide. Certo? Esse é o resumo do que a gente falou. E não testar na vigência da trombose, não testar na vigência da anticoagulação. Marevan, esperar 2 semanas sem o Marevan. Os novos anticoagulantes, esperar 2 a 3 dias, idealmente 3 dias, tá? E as heparinas, pelo menos 24 horas. Certo? Esses são os recados para ficar aí, os principais. No fator de risco forte, você tem que investigar o hemoglobinúria?
Não, se for paciente de trombose de sítio não usual. Hemoglobinúria paroxística noturna. Se você não achar nada, eu acho, tá? Eu deixo para investigar depois, porque a gente não encontrou trombofilia. É bem raro, hein? HPN é bem raro mesmo. Assim. Eu vi, acho que 3 casos na minha vida. Assim. Eles têm um grupo nacional de WhatsApp, sabia? Lá na Bahia eles tinham um grupo de WhatsApp, eu acho inclusive que era nacional, mas na Bahia eu lembro eles tinham um grupo de WhatsApp, todas as trombofilias, todos os HPNs. Eles tinham que brigar às vezes quando acabava o imunossupressor. Se eu não me engano era o rituximab que eles usavam. Quando acabava eles tinham que brigar com o governo e tudo, que é bem complicado. A doença. Se o paciente não usa, o imunossupressor tem que ficar indo para o hospital todo dia para fazer hidratação de 4 litros e transfundir. Todo dia. Imagina você viver assim, todo dia. É uma doença bem complexa. E a manifestação é bem variada. Bem variada. Eu vi alguns casos bem diferentes assim. Agora só sobre SAF, tá? Vamos falar um pouquinho sobre SAF. SAF, qual é a fisiopatologia do SAF, né? Toda membrana plasmática tem fosfolípidos na membrana, tá? Qualquer membrana celular é composta na sua superfície por moléculas, por fosfolipídios, tá? Os anticorpos antifosfolípidos são os anticorpos anti esses componentes que ficam na membrana da célula, tá? Eu vou falar mais para frente aqui do que é, mas ó, eu vou falar lá para frente. Essa proteína aqui é a beta-2 glicoproteína 1. Então, um dos marcadores que a gente procura é o anti-beta-2 glicoproteína 1, por exemplo, tá? Que é a copla aqui. Eu estou falando que a imagem está aí, tá? E os anticorpos antifosfolípidos, eles são produzidos pelas células B, tá? Linfócitos B. E aí a fisiopatologia, com esses anticorpos, tem ativação do complemento. Com essa ativação do complemento, tem ativação de células endoteliais e de plaquetas e liberação de fator tecidual. E aí a pessoa tem um estado protrombótico. Isso forma um estado protrombótico por essas ativações de células endoteliais e plaquetas e pela liberação de fator tecidual, tá? Principalmente mediado por ativação do complemento. É uma fisiopatologia, inclusive, parecida com a HPN. A gente vai falar de HPN aqui, mas a HPN também é via complemento. É via complemento. Bom, essa imagem é interessante, é de um artigo. Esse aqui é um artigo do New England, tá? Esse que eu mostrei antes aqui. Estava mostrando as imagens. Esse aqui é um artigo do Nature Reviews, que bota essa imagem interessante aí. São os eventos mais frequentes e os menos frequentes do SAF, tá? Então, os eventos que estão em amarelo forte aqui são os eventos mais frequentes. Então, o que é muito frequente no SAF? AVC isquêmico, TEP, alteração da gravidez, tá? As alterações de gravidez, perda de feto e tudo. Livedo reticular, é bem frequente livedo reticular. Trombocitopenia, tá? Que é plaquetopenia. TVP, esses são os principais, são os mais comuns. Depois disso aí, o que é que vem? É o que está em azul, tá? Então, trombose adrenal e trombose de veia retiniana. Esses são menos frequentes do que os que estão em amarelo forte. E os que estão em verde aí são os mais não usuais, são os não usuais, tá? É mais difícil acometer esse jeito. Então, pode ter epilepsia, pode ter demência vascular, tá? Então, o paciente tem microêmbolos com demência vascular. É mais comum o paciente ter um evento isquêmico grande, tá? Como ele coloca aí. Menos comum o paciente ter microeventos que faz demência vascular. Amaurose fugaz, coreia, o paciente pode ter coreia também por SAF. Úlceras cutâneas, tá? SAF é um diagnóstico diferencial de úlcera de membro inferior, tá? Úlcera crônica, certo? Osteonecrose, gangrena digital, apesar de a gente sempre investiga também, quando tem gangrena digital, a gente sempre investiga lúpus e SAF, síndrome do dedo azul principalmente, tá? Em jovem, paciente jovem a gente sempre investiga. Budd-Chiari, trombose de veia porta, tá? Trombose de veia porta, no paciente não hipertensão portal, é bom investigar a trombofilia, tá? E SAF é não usual, não é usual. E hipertensão pulmonar, geralmente por TEP crônico, que é mais comum o paciente fazer TEP maciço, agudo, grande, tá? Menos comum o paciente fazer TEP crônico e microTEPs e aí fazer hipertensão pulmonar, mas pode fazer. E raro que ele coloca, muito raro, é doença valvar e infarto, tá? Você nunca vai pensar em infarto, ninguém discute isso. O paciente infartou jovem, pode ser SAF, muito incomum, tá? Muito raro. Tá bom? Depois eu passei para vocês se vocês quiserem esse artigo lá no grupo. E manifestações clínicas, então. Só isso aí já está repetido, né? Mas, ó, TVP, trombocitopenia, livedo reticular, AVC isquêmico,
Tromboflebite superficial também pode ser. TEP, abortamento espontâneo, AIT. Outros, né? Budd-Chiari, infarto mesentérico, trombose de veia renal, osteonecrose, oclusão de artérias e veias de retina. Como é que a gente diagnostica a SAF? Eu já mandei essa imagem para vocês uma vez, são os critérios de Sapporo revisados em Sydney. Né? Os critérios de Sapporo são de 2000, eles foram revisados em Sydney, são os critérios de Sapporo modificados, tá? Em Sydney, 2006. Como é que é isso aí? Eu tenho que ter um critério laboratorial mais um critério clínico. O que é o critério laboratorial? A gente vai falar dessas três enzimas, desses três anticorpos já ali. Então, anticardiolipina, IgG e IgM, anticoagulante lúpico e o anti-beta-2 glicoproteína 1, IgG e IgM. Um desses três aí, mais um evento trombótico. Tá? E quais são os eventos trombóticos possíveis? Qualquer evento de trombose arterial ou venosa, não vale tromboflebite superficial. Tá? Não pode ser tromboflebite superficial. Tem que ser um evento trombótico importante, tá? Grande, daqueles ali que a gente comentou. Mas o evento da gravidez, que é o evento da gravidez, ou um dos dois, tá? Ou um evento trombótico, que não pode ser tromboflebite superficial, ou uma dessas morbidades aí da gravidez. Dessas três, uma das opções, né? Então vamos lá. O paciente pode ter uma morte de feto normal maior do que 10 semanas. Então era um feto normal, passou de 10 semanas e ele morreu. Tá? Pode ser uma vez. Ou o paciente pode ter um evento de nascimento prematuro antes das 34 semanas, por pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária. Ou então 3 abortos consecutivos menor do que 3 semanas. Menor do que 10 semanas, tá? Quando outras causas são afastadas. Então, 3 das opções. Ou o paciente tem uma morte de um feto maior do que 10 semanas, ou um nascimento prematuro menor do que 34 semanas, por pré-eclâmpsia ou por insuficiência placentária, ou 3 abortos consecutivos menor do que 10 semanas, quando outras causas foram afastadas. Tá? Não vale o paciente ter placenta prévia, DPP, enfim, coisas, né, que sangramento aí de primeira e segunda metade, essas causas que explicam, né? Ou má formação fetal, nada disso. Tá? Tem que ser não explicado por outras causas. Certo? Então, um critério clínico, um critério laboratorial. Sendo que ele comenta aqui no final, o teste tem que ser repetido depois de 12 semanas. Necessariamente. Tá? Na verdade, eu indico que toda trombofilia tem que ser repetida. As trombofilias, no geral, você tem que repetir para confirmar se é aquilo mesmo. Porque tem falso negativo e tem falso positivo. E ele coloca aqui os critérios de Sapporo, você tem que repetir os critérios laboratoriais em 12 semanas. Tá? Lembrar de suspender o anticoagulante naquele tempo que a gente comentou. Certo? Tá bom? Beleza. Outros critérios, aquele outro artigo lá que eu falei primeiro, do New England, ele traz outros critérios de SAF também, tá? Que a gente vai usar. Além dos critérios de Sapporo, a gente pode ter esses outros aqui. Então ele divide em hematológicos, renais, cardíacos, dermatológicos e neurológicos, tá? Então começando pelos hematológicos. Trombocitopenia. É muito frequente o paciente com SAF ter plaquetopenia. 50 a 150 mil mais comum. Mas pode ter também grave com menos do que 20 mil, tá? Com ou sem microangiopatia trombótica. Certo? Então, muito comum o paciente ter trombocitopenia, ter plaqueta baixa, entre 50 e 150 mil. E menos comum, mas é possível, o paciente ter uma plaquetopenia severa, menor do que 20 mil. Com ou sem microangiopatia trombótica. Tá? Então, o paciente pode ter uma doença, uma anemia hemolítica. Travou meu cérebro aqui. Anemia hemolítica, também é um outro critério. Além de trombocitopenia, anemia hemolítica. A anemia hemolítica do paciente pode ser com esquizócito ou sem esquizócito. Anemia hemolítica com esquizócito, você vai procurar microangiopatia trombótica. Tá? O paciente pode estar fazendo microangiopatia trombótica no rim. Certo? Agora, sem esquizócito, pode ser mediado por reação imune mesmo. Tá? Então, esse é o fluxograma normal da nossa investigação de anemia hemolítica. Anemia hemolítica tem esquizócito, pode ser microangiopatia trombótica. Não tem esquizócito, pode ser que seja anemia hemolítica imunomediada mesmo. Aí vai via PUMS direto, tá? Investigar lúpus nisso aqui, que pode ser que seja síndrome de Evans, tá? Beleza, agora as renais. Então já falamos de uma ali em cima, né, que é microangiopatia trombótica aguda, tá? Então paciente que tem uma anemia hemolítica com esquizócito, por exemplo, e tem plaquetopenia, anemia hemolítica com esquizócito, plaquetopenia, disfunção renal, é PTT, certo? Microangiopatia trombótica pode ser púrpura trombocitopênica trombótica. Isso aí entra como critério de SAF, pode ser SAF, tá?
E o paciente pode ter aqui renal ainda, né, a doença crônica vasoclusiva. Então, o paciente pode ter infartos corticais, ele pode ter doenças de fibrose ou hiperplasia da íntima, tá? E isquemia glomerular. Tem outras alterações aqui renais que vocês têm que ver com mais calma depois, tá? Detalhadamente aqui. Atrofia tubular, tem outras doenças renais aqui que podem entrar. Ou cardíaco, né? Então, degenerações valvares, principalmente, tá? Pode entrar como critério também de SAF. O paciente pode ter vegetações valvares e nódulos também valvares, tá? Nódulos ou vegetações valvares pode entrar como doença de SAF. Só que vocês viram ali que é bem raro, né? Bem raro. Dermatológica, então é bem comum o paciente ter livedo reticular. Racemosa é um outro nome para livedo reticular, tá? Racemosa é um outro termo que é sinônimo de livedo reticular, quando vocês virem por aí. E o paciente pode ter vasculopatia linvedoide também. Então, úlceras cutâneas recorrentes, crônicas. Então, úlcera cutânea crônica é um dos diagnósticos diferenciais é SAF. Tá? E neurológico, então, disfunção cognitiva, na ausência de isquemia e alterações subcorticais da substância branca. Tá? Tudo isso aqui também pode ser manifestação de SAF, só que bem menos comum. Vocês viram ali naquele artigo do Nature Reviews que a demência vascular é pouco comum, essas disfunções alvares são bem pouco comuns, tá? Mas tem uns que são bem comuns. Você sempre procura plaquetopenia. Você acha que é SAF, quanto é que está a plaqueta? 120 mil. Será que não é SAF esse negócio? Tem que procurar. Beleza? Depois eu mando esse artigo para vocês olham isso aí com calma. E as sorologias, né? Então eu posso fazer 3 tipos de sorologia: anticoagulante lúpico, anticardiolipínia IgG e IgM e anti-beta-2-glicoproteína 1 IgG e IgM também. Tá? Como é que funciona o anticoagulante lúpico? O que é o anticoagulante lúpico, né? Ele é o mais específico para SAF, tá? O dos anticoagulantes, dos marcadores laboratoriais, ele é o mais específico e ele se correlaciona mais com o evento trombótico. Tá? Ele tem mais correlação ainda do que os outros com o evento trombótico. O que é o anticoagulante lúpico? Veja só. Olha como é que é feito o exame. Tá? Primeiro, para você fazer o anticoagulante lúpico, o paciente tem que estar com um KPTT alargado. Isso é uma coisa que a gente olha pouco. Mas se você pede o anticoagulante lúpico e o paciente não está com o KPTT alargado, ele já entra para o não aqui e você não vai usar o anticoagulante lúpico. Tá? Então ele tem que estar com o KPTT alargado. Estando com o KPTT alargado, o que, é que você vai querer saber? Eu quero saber se aquele KPTT está alargado ou por uma deficiência de um fator de coagulação ou pelo anticoagulante lúpico. Aí o que é que ele faz? Ele mistura um plasma normal com aquele sangue. Ele pega o sangue do paciente e mistura um plasma normal. Quando ele mistura o plasma normal e ele melhora a coagulação daquele sangue, ele induz que isso aí, então, é por deficiência de fator de coagulação, não é o anticoagulante lúpico. Aí ele para o exame. Tá? Mas não, mesmo misturando um plasma normal, aquele sangue não voltou ao normal. Então, quer dizer, então naquele sangue ali pode ser que tenha, sim, o anticoagulante lúpico, porque aquele sangue, além de inativar a coagulação daquele sangue, ainda está inativando a coagulação do sangue que eu coloquei junto. Certo? Que eu misturei. Então, segue para frente. E aí, o prolongamento da coagulação diminui significativamente após eu adicionar o fosfolípide? Se sim, aí sim eu confirmei o anticoagulante lúpico. Certo? Olha como é interessante. Então, repetindo. Eu pego um sangue de uma pessoa que eu acho que tem SAF. Tá? Eu quero ver se tem anticoagulante lúpico ali. Então, primeiro, tem que estar o KPTT alargado. Tá, KPTT alargado, beleza. Eu quero saber primeiro se tem deficiência de fator de coagulação ali. O que é que eu vou fazer? Pegar um sangue externo, misturar com aquele sangue. Se for deficiência de fator de coagulação, aquele sangue que veio de fora vai corrigir a coagulopatia, certo? Então, corrigiu, deve ser deficiência de fator de coagulação. Não é aquilo, não é anticoagulante lúpico. Não, não corrigiu. Então, pode ser que o anticoagulante lúpico que está no sangue do paciente está inativando realmente a amostra que eu botei externa. Beleza, sigo com o teste. Aí eu vou pegar o fosfolípide e vou adicionar ali. Se eu adicionar o fosfolípide ali, eu corrigir o prolongamento da coagulação, então deve ser por deficiência de... Deve ser por excesso de anticoagulante lúpico. Deve ser anticoagulante lúpico que tem ali. Está inativando o fator. Certo? Entendeu como é que é o exame? Eu botei porque eu achei interessante. Beleza. Então, o anticardiolipina. O anticardiolipina é o mais sensível, tá? Ele é pouco específico, mas ele é o mais sensível. O anticoagulante lúpico é o mais específico, mas ele é pouco sensível. Tá? Se o paciente tiver o KPTT normal, acabou. Já posso fazer. Beleza.
É uma placa de ELISA, tá? Que é sensibilizada com cardiolipina e aí permite a identificação e a quantificação dos isotipos, né, do anticoagulante lúpico, certo? Você pede IgG e o IgM, tá? E o anti-beta-2-glicoproteína 1, também é IgG e IgM, é o anticorpo esse pedaço aqui do antifosfolípido, tá? Que é o beta-2-glicoproteína 1, certo? Beta-2-glicoproteína 1 é esse pedaço aqui do antifosfolípido de membrana. E o anti-beta-2-glicoproteína 1 é o anticorpo anti esse pedaço aí, tá? Aí só dosar IgG e IgM. Beleza. E só alguns princípios de tratamento aqui. O paciente sempre tem que cessar o tabagismo, tá? Tem que cessar estrogênio. Você não vai poder dar estrogênio para uma mulher com SAF. Tem que fazer controle da diabetes, controle da obesidade, controle da dislipidemia e controle de hipertensão. Porque qualquer fator que você dê ainda de lesão tecidual, de lesão endotelial, você vai piorar ainda a cascata de coagulação do paciente. Se o paciente já tem uma trombofilia adquirida e ele ainda tem lesão tecidual, lesão endotelial por outros fatores, isso ainda vai piorar a doença, tá? Aumenta o risco mais ainda, tá? Uma coisa é ter um paciente com SAF, está no ambulatório, está bem, pega e faz uma cirurgia nele para você ver, tá? Cirurgia ortopédica, vai piorar, ele tem muito mais risco, tá? De ter um evento trombótico do que uma pessoa normal. O paciente agudo, a gente tem que anticoagular e colocar cumarínico, tá? Não tem como anticoagular SAF, até onde eu sei, se não for com cumarínico, se não for com Marevan. Não pode ser novos anticoagulantes, tá? Assim como outras trombofilias também, deficiência de proteína S, e outras trombofilias. Trombofilia é melhor se anticoagular com Marevan, que é o que tem evidência, tá? O paciente crônico, às vezes, ele vai ser anticoagulado por toda a vida. Isso aqui vai depender muito do julgamento da doença, tá? E algumas indicações de AS, se o paciente for um paciente aterosclerótico e ele fez um distúrbio de coagulação, uma trombofilia junto com a doença aterosclerótica, às vezes tem indicação sim de entrar com AS, tá? Na gravidez também tem alguns eventos, tem algumas indicações. A gravidez, a quem advoga, os obstetras, que vão saber isso aí, o paciente vai anticoagulado e depois ele fica com AS, tá? Durante a gravidez. No lúpus também. Mas o tratamento de base é hidroxicloroquina, ou azatioprina, o micofenolato, eles vão botar imunossupressor, tá? E uma coisa que eu queria comentar para vocês é isso aqui, ó, o paciente que tem SAF catastrófico. SAF catastrófico é o SAF que entra com um monte de isquemia, tá? Um monte de isquemia. Tem critério para SAF catastrófico. Mas se o paciente entra perdendo membro, com um monte de isquemia, isso aí a gente classifica como SAF catastrófico. No SAF catastrófico, na hemólise grave, o paciente que hemoliza muito grave, e no paciente que faz trombocitopenia grave, faz 2.000 plaquetas, baixa plaqueta mesmo assim, você tem que fazer uma pulsoterapia com metilprednisolona. Certo? E você pode fazer também imunoglobulina e ou plasmaférese. Plasmaférese fica menos disponível para a gente, né? Mas imunoglobulina a gente consegue. E pulsar com metilprednisolona é conduta de emergência também, tá? Então o paciente entrou com SAF catastrófico, entrou com hemólise grave ou trombocitopenia grave, no contexto de SAF, ele tem que ser pulsado, tá? E tá bom, esses foram os artigos também que a gente usou de SAF, tá? Essa é uma revisão de SAF do New England também. É velha, né? 2010, não. Não, é 2018. Esse outro artigo também, do Blood, que é um artigo interessante. E essa revisão do Nature Reviews, que é bem aquela imagem que tem as frequências e tal, bem interessante essa revisão também, tá? Então é isso. A ideia era trazer principalmente o contexto da emergência, tá? O que vocês têm que fazer, porque a gente não é para ficar dosando exame de trombofilia, vocês saberem pelo menos essas bases aí de como é que investiga, quando investiga, como que investiga, quanto tempo tem que suspender e falar um pouco de SAF também. Certo? Vou parar a gravação.